Em Samambaia, a população reclama dos poucos abrigos nas paradas de ônibus. Cansados de esperar, moradores da quadra 1029 decidiram improvisar. O grupo fez uma estrutura para tornar a espera por um ônibus menos exaustiva. Uma espera sem conforto. Para não ficar horas em pé neste ponto de ônibus de Samambaia Norte, os moradores da quadra 1029 decidiram improvisar. Com pedaços de tábuas, madeiras e alguns pregos, eles construíram este banco ao lado da placa de sinalização do ponto. Tem muita gente que não consegue ficar em pé, aí aproveita o banquinho e senta, porque tem gente que tem a ponta safena, tem vários tipos né? Não tem condições da pessoa ficar em pé. Todos os dias, Cláudia vem aqui para o ponto para pegar o ônibus para o trabalho por volta das 6 horas da manhã. Cláudia, eu estou percebendo aqui que o banco é o único conforto que vocês têm por aqui, né? Conforto, quebrado, não tem parada, não tem abrigo, o pessoal chega, não tem como o pessoal vir, o pessoal sai 5 horas da manhã, debaixo de chuva e fica no relento, no trovão, na chuva. Não tem como a pessoa vem arrumado de casa, limpo, chega no serviço sujo, cheio de barro, porque não tem parada, não tem local para a pessoa sentar. Quando chove, os moradores vão para debaixo da marquise da loja em frente. Nós está largado aqui. E aí quando não chove ainda tem esse cano aqui, pedir para o Chicão mostrar, tem um cano aqui que sai ainda tem um cano que o pessoal lava a casa deles, aí cai a água, aí cai em cima de nós suja tudo. Teve uma vez que eu estava aqui na parada, a pessoa lavou a área e caiu a água. Cai uma pancada de água e é o cano daqui de cima que pega de surpresa. Com certeza. Bem em frente ao ponto de ônibus, onde está o banco de madeira improvisado, do outro lado da pista, existia uma parada coberta. Mas há 2 meses ela foi derrubada pela administração de Samambaia. O resto do concreto foi jogado no canteiro central. A justificativa para os moradores foi de que ela ocupava aquele terreno particular que está em obra. Realmente, estava dentro do lote, mas faltava 5 palmos por lá de dentro, era só puxar um pouquinho para frente, não precisava tirar a parada e deixar as pessoas jogadas, não. Isso daqui não era para estar assim, era para estar uma parada digna, né, para a população. Em nota, o DFTrans informou que em Samambaia há 267 paradas de ônibus, 267 paradas de ônibus, agora sim, esse total, 20% não tem abrigo para os passageiros. E sobre a falta de parada na quadra mostrada na reportagem, a administração da cidade informou que outro ponto será instalado perto de onde o primeiro foi destruído, mas não soube informar quando isso será feito. Sérgio Amaral, quando isso vai ser feito? Será que é agosto? Agosto de Deus? Agosto de Deus. E tanto não se sabe que a própria população, cansada de esperar, tomou essa atitude, né? Uma atitude interessante, uma atitude inteligente, mas que é elogiável por parte da gente, mas que aconteceu por quê? Por causa da inépcia do poder público, né? Onde o poder público falhou, o próprio cidadão demonstra aí esse exercício de cidadania, né, Rodrigo? E tem que exercer mesmo a cidadania. E olha, novidade no Nota Legal, a partir de agora o consumidor pode resgatar os créditos da compra de medicamentos. A medida começou a valer nesta segunda-feira. Agora, os consumidores do DF podem recuperar parte dos impostos pagos em medicamentos por meio do programa Nota Legal. Basta pedir a inclusão do valor no CPF, da mesma forma que acontece em outros comércios. Até então, os remédios não geravam créditos para o Nota Legal por causa das diferenças na cobrança do ICMS. Os moradores do DF conseguiam restituição do imposto apenas nos itens de perfumaria e higiene pessoal. Foi preciso criar um regulamento específico para o desconto. De acordo com a Secretaria de Fazenda, a restituição dos créditos do Nota Legal de medicamentos será mais rápida do que o tradicional. Deve ocorrer a cada 4 meses. As modalidades de ressarcimento serão as mesmas do programa tradicional: abatimento de IPTU, de IPVA ou devolução em dinheiro. O resgate mínimo é de R$ 25. Saldos menores que esse valor ficam acumulados para o período seguinte. A previsão é que a primeira leva de restituição saia entre abril e junho deste ano. O governo trabalha com a devolução de até R$ 24 milhões em créditos. O apoio da população à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos apenas para casos de crimes graves cresceu de 26% em 2015 para 36% em 2017. E os dados são de pesquisa Datafolha.
Voltamos a falar com a Renata Dourado, já está com a gente novamente. Esse é um tema que está travado há quanto tempo no Congresso? Há muito tempo, né, Renata? Muito tempo, Rodrigo, muitos anos, né? Porque é um assunto polêmico, né? Então, realmente, volta e meia ele dá um passinho para trás, dá um passo na frente. São vários temas como esse que estão sendo tratados lá. De qualquer forma, de acordo com o Instituto Datafolha aí, foram ouvidas 2.765 pessoas em 192 municípios brasileiros entre os dias 29 e 30 de novembro. Então, de acordo com esse último levantamento, 85% dos homens e 83% das mulheres que foram ouvidas aí nesse universo consideram que os jovens infratores entre 16 e 17 anos, se cometerem crimes graves, devem ser julgados como se fossem adultos, como se tivessem mais de 18 anos. Com relação às regiões do país, os que menos defendem a diminuição dessa idade são os nordestinos, com 81% dos entrevistados favoráveis. Já 89% dos nortistas apoiam a redução e 88% dos moradores do centro-oeste também apoiam. As principais diferenças sobre o tema aparecem nas faixas de renda e também com relação às religiões. Então, entre o extrato mais rico da população, que ganha acima de 10 salários mínimos, 73% querem a mudança da legislação, contra 83% do extrato mais pobre, cuja renda é de até 2 salários mínimos. Os ateus, Rodrigo, são os que menos apoiam a redução da maioridade penal. Apenas 65% são favoráveis. Com relação a essa tramitação aí que você está falando, existe um projeto que é do senador, que é da relatoria do senador Ricardo Ferraço, que está desde março pronto para ser levado para a CCJ do Senado, a Comissão de Constituição e Justiça, que é um passo anterior para ser levado ao plenário. E esse projeto específico, a gente sabe que existem vários outros, mas esse projeto específico, o raciocínio é exatamente esse, quer dizer, menores, pessoas jovens entre 16 e 17 anos que tenham cometido os crimes graves, a depender do crime, se for considerado grave, então ele deve realmente ser julgado como um adulto. Então, está pronto para ser levado para a CCJ, mas este ano de eleição, como a gente disse aí, um tema polêmico, então a probabilidade dele ser realmente levado para a CCJ e ser levado para o plenário é pouco provável, viu, Rodrigo? Deve ficar mesmo só para o ano que vem. Com a barriga, né, Renata? Mais uma vez. Agora, Sérgio Amaral, o Congresso não foi eleito para representar a população. Esse não é um tema muito reivindicado, por que não votam? É um tema muito reivindicado, mas ainda está longe de ter uma unanimidade, né, Rodrigo? Esse tipo de pesquisa reflete o momento. E o momento mostra que tem muitos menores cometendo crimes graves e a população quer segurança. Aquele discurso, né, de que esses menores são fruto do meio, que nós, como sociedade, não conseguimos dar a eles educação e oportunidades para que eles não se submetam ao crime, é verdadeiro sim, mas por isso, quem comete crime grave não vai ser punido? Quer dizer, o buraco é mais embaixo, né? Não é bem por aí. Nós, como sociedade, temos sim que discutir bastante, por mais que seja difícil, a solução para isso aí. Nós temos, para essas crianças que estão vindo aí, que estão crescendo, nós temos que ter capacidade de dar educação, de dar oportunidade para que elas não sejam seduzidas pelo crime. Para esses que já estão cometendo crime, têm que ser punidos, mas eles também têm que ter a chance de voltar para a sociedade. É uma discussão que nós, como sociedade, repito, temos que ter de forma séria, buscando solução, mas sem apego a dogmas, sem apelo àquela história de que eu que estava certo, tinha que ser assim, tinha que ser assado. Não, tem que ser aberto, sem dogmas, sem essas coisas todas fechadas, sem sectarismo, buscando realmente a solução, Rodrigo. A educação precisa ser o caminho, né, Sérgio Amaral? Com certeza não tem outro. Esse é o caminho. E olha, a seguir, a PM prende ladrão de calcinhas em Planaltina. É logo depois do intervalo, aqui no Band Cidade.